Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Seja bem-vindo ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, no qual estamos estudando o livro de Apocalipse. E o tema de hoje será um livro doce e amargo no céu. Para que nós possamos compreender esse tema, eu te convido, vamos orar juntos? Aonde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento iremos estudar a Tua Palavra. E para isso, Senhor, precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Que neste momento nós possamos esvaziar o nosso eu e o Teu Espírito possa assim preencher. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos para o capítulo 10 de Apocalipse. E o tema diz o seguinte: o anjo e o pequeno livro no céu. Versículo 1. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como coluna de fogo. Aqui um ser poderoso, aqui no qual João tem a visão. E ele fala que esse ser poderoso estava envolto numa nuvem, sobre um arco-íris sobre sua cabeça. Nós já vimos esse relato antes no Apocalipse, vocês lembram? E aqui diz que a sua face era como a luz do sol e as suas pernas como coluna de fogo. Aqui, gente, o relato desse ser todo-poderoso aponta para Jesus Cristo. Aqui aponta para Cristo com poder. Aqui aponta para Cristo com uma representação viva e ressuscitada e triunfante do nosso Senhor Jesus. Muitos teólogos apontam para este ser poderoso sendo Cristo. A Bíblia de Estudos Andrews aponta que é Jesus Cristo. A Bíblia King James, de 1611, também aponta para este ser como sendo Jesus Cristo. Porque as mesmas características que o versículo 1 traz, os versículos também anteriores que nós já estudamos também traz a respeito de Jesus, este ser todo-poderoso. Vamos abrir mais o leque de interpretação. Iremos agora para o versículo 12, que diz assim: ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Ali Jesus estava confirmando que ele tem poder sobre todas as nações, sobre todos os poderes. Porque nós sabemos que em Apocalipse mostra uma besta que emerge da terra e uma besta que emerge do mar. Besta em profecias quer dizer um grande poder. E as profecias nos mostram que esse poder que emerge da terra é um poder político. E esse poder que emerge do mar é um poder religioso. E Jesus está ali dizendo que não existe poder que seja maior do que o dele. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Então, gente, partimos aqui para o versículo 3, que diz assim: e bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu o seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. Aqui o leão da tribo de Judá, está mostrando aqui toda a sua autoridade. Agora aqui existe um livro, e é o livro aqui da nossa história, de Apocalipse. Fala que este livro que aparece aqui no versículo 3, tudo indica que é o livro de Daniel. Aí você começa a imaginar o livro de Daniel aparecendo em Apocalipse. Vocês lembram que Apocalipse eu falei que era um complemento do livro de Daniel? E o livro de Daniel foi selado no seu período, na sua época. E esse livro, o selo seria tirado. E as profecias apontadas para o ano 1798, no qual o selo foi aberto, no qual o entendimento das pessoas se elevaram e eles passaram a entender este livro que antes as pessoas não conseguiam entender, o livro de Daniel. Vamos agora para o versículo 8 e o versículo 10, que diz assim: então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa. E de fato ele era doce como mel ao paladar,
Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Gente, aqui mostra um livro no qual foi entregue ali ao profeta. E quando João ele come aquele livro, ele percebe que na sua boca aquele livro é doce, é bem docinho. Mas quando chega no seu estômago, começa a ter um gosto amargo. Então, para nós identificarmos tudo isso que aconteceu, este livro, que na boca dele era doce, mas no seu estômago ficou amargo, nós precisamos agora estudarmos como foi a história do passado. Vocês lembram que eu disse no início do curso que a nossa corrente de interpretação teológica era o historicismo, porque a história ela explica os fatos bíblicos. Voltemos agora para o século XVIII e para o século XIX. Naquele período, o mundo assim ele passou por grandes aflições. Grandes eventos surgiram que tudo apontava para o fim da história deste mundo. E muitos ali estavam exaltados que falavam o seguinte, que o mundo está acabando. Porque muitos eventos aconteceram naquele período, no qual chamou a atenção do mundo. E o mundo estava em alerta. Quais foram esses eventos que aconteceram no século XVIII e no século XIX? Vamos lá. Primeiro evento, no dia 1º de novembro de 1755, aconteceu o maior terremoto que já houve na história. Aconteceu o terremoto de Lisboa, onde muitas pessoas ali morreram. E quando esse terremoto aconteceu, chamou muita atenção para os sinais da volta de Cristo. E as pessoas ali ficaram muito atentas e começaram a ficar preocupados em tudo que estava acontecendo no mundo. E no dia 19 de maio de 1780, o sol escurece. E quando chega a noite, a lua ela se transforma em sangue. Então esses dois eventos, gente, chamaram muito a atenção. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, porque os eventos da volta de Cristo estavam se cumprindo. E acontece que no dia 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI é preso e morre na prisão. E as pessoas começaram a pensar. Antigamente o poder religioso, ele dominava os imperadores e os reis. E agora Napoleão Bonaparte manda prender o Papa e o Papa morre. O que está acontecendo no mundo religioso? E mais atenção era chamada com estes eventos. E no dia 13 de novembro de 1833, acontece uma chuva de meteoros, chamada a Grande Chuva de Estrelas. E as pessoas, vendo tudo isso, começaram a ver que tudo aquilo ali se tratava de eventos que precisavam ser estudados. Então o mundo se volta para a Bíblia. O mundo agora começa a estudar a Bíblia para saber o que estava acontecendo. Porque eles queriam se preparar de alguma maneira. E na América do Norte acontece algo assim extraordinário. E o que acontece? Um grande despertamento, um grande reavivamento espiritual acontece naquela localidade. Agora entra na história um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller era um batista. E ele, vendo todos esses eventos, começa a estudar a Bíblia com grande propriedade, capítulo por capítulo. E quando chega em Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz o seguinte, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ali chama muita atenção de Guilherme Miller, que ele passa a estudar o livro de Daniel e começa a estudar também os evangelhos, para ele descobrir o que está acontecendo. E ele chega à seguinte conclusão. O santuário será purificado. O santuário é a terra. E a purificação do santuário é quando Jesus vinha nas nuvens dos céus com poder e grande glória e levar nós para morar com ele. Então, se eu descobrir quando é que termina e quando é que inicia essa profecia dos 2.300 anos, eu saberei o dia da volta de Cristo. Então, ele começou a estudar mais e mais sobre isso, gente. E ele descobre que essa profecia, transformando o princípio profético dia-ano, não era 2.300 dias, era 2.300 anos. E o ponto de partida que ele descobriu foi com a saída da ordem para edificar Jerusalém. Ali, estudando o livro de Daniel, ele descobre tudo isso. Então ele vai pesquisar quando foi que saiu esse edito, quando saiu o decreto para, assim, reedificar as muralhas de Jerusalém. E ele descobre que foi no ano 457 a.C. Então agora ele pega e faz a continha do ano 457 com mais 2.300 anos.
Quando ele passa aquela reta, trazendo todas as datas, ele descobre que no meio dessa profecia dos 2.300 anos, existia outra, que era das 70 semanas, no qual era o período de graça dos judeus. E, gente, tudo se cumpriu. Daquela data, 457, quando fala sobre 70 semanas, 70 vezes 7, que dá 490 anos depois, acontece o fim do tempo de graça dos judeus. Esse cronograma nos mostra sobre o batismo de Cristo, mostra sobre a morte de Cristo e mostra o ano no qual acaba o tempo de graça dos judeus, que foi no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Então tudo estava acontecendo. E Guilherme Miller chega à situação que Jesus Cristo voltaria à Terra no ano 1843. E ali ele estava convicto disso. Aí entra na história um homem chamado Samuel Snow. Samuel Snow, ele pega através de muito estudo, pegando o calendário judaico, ele chega à conclusão e mostra para Guilherme Miller que a data não era 1843, mas sim 1844. Precisamente no dia 22 de outubro de 1844. Porque essa era a data no qual acontecia o dia da expiação. No qual ali era dia de juízo para Jerusalém, que pelo calendário judaico era o dia 10 do mês 7º. E no ano 1844 caiu no dia 22 de outubro de 1844. Mas que conta precisa, gente, que eles fizeram. Então, essa conta precisa que eles fizeram, mas o evento era outro. Porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz o seguinte: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Chega 1844, 22 de outubro, Jesus não vem. Aquele povo passa por um grande desapontamento. Muitas daquelas pessoas que eram chamadas de mileritas abandonam aquele movimento, abandonam a Jesus Cristo e perdem a esperança da salvação. Aquele povo está triste por tudo que estava acontecendo. No dia seguinte, um homem chamado Hiram Edson, a história nos conta que ele estava passando pelo milharal. E quando ele passa pelo milharal, ele olha para cima, olha para o céu, ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê Cristo passando do lugar santo para o Santíssimo. Ali ele reúne um grupo de pessoas e fala sobre aquilo, sobre tudo o que estava acontecendo, gente. E aí o povo percebe que a profecia era verdadeira, mas a interpretação era falsa. E começam a estudar a respeito agora do santuário que Deus pede para que Moisés construa. Lá em Êxodo capítulo 25, no versículo 11, fala a respeito deste santuário. Mas, gente, imagine o que aconteceu aqui. O povo estava feliz, porque Jesus iria voltar. O povo estava contente, porque o povo estava ali aguardando a volta de Cristo. Estava assim como se fosse com um doce na boca. A boca dele estava adoçada, porque estava aguardando qualquer momento de Jesus voltar, levar eles a morar para a eternidade. Mas chega o dia e Jesus não volta. E agora passa-se um gosto amargo para o seu estômago. Agora nós podemos entender o que fala Apocalipse 10, 10, no qual diz: peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, depressa. E de fato era doce, como mel ao paladar, contudo assim que engoli, meu estômago ficou muito amargo. Aquele povo que estava esperançoso, aguardando a volta de Cristo, com doce na boca, depois que percebeu que ele não veio, ficou com um gosto amargo no estômago. Essa é a profecia que se cumpriu. Mas a partir daí, gente, o santuário passou a ser estudado agora. Passou a ser estudado assim, minuciosamente. E no santuário acontecia que toda vez que um pecador pecava, ele levava um cordeirinho sem mácula até o santuário. E quando ele levava ali, ele botava a mão na cabeça do cordeiro, confessava seus pecados. Simbolicamente, o pecado saía do pecador e passava para o cordeiro. O cordeiro era sacrificado, o sangue do cordeiro era aspergido ali naquele santuário, e ali o pecado do pecador era perdoado. E assim acontecia o ano todo ano, e acontecia todo dia, durante o ano acontecia isso.
Só que uma data no ano, como eu falei para vocês, o dia 10 do mês sétimo, era o dia da expiação, que em hebraico eles chamam de Yom Kippur. Nesse dia, o Yom Kippur, Deus ali ele descia e visitava o seu povo, e ele ia até o local santíssimo. E no local santíssimo, através do Shekinah, ele ali, através de uma luz, ele habitava com o seu povo. Agora, o interessante é que do lugar santo ali do sacerdote, só quem poderia entrar no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Naquele dia, o sumo sacerdote sacrificava pela manhã logo um carneiro. E aquele carneiro era sacrificado para a sua própria purificação. Depois se direcionava até o santuário, entrava no Santo dos Santos, no qual ali estava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança continha os 10 mandamentos, as tábuas da lei, continha também a vara de Arão e continha também o maná, que o povo comeu no deserto. E ali, aquele sumo sacerdote fazia a purificação do santuário. Era purificado uma vez no ano. E quando era purificado, ali todos os pecados eram expiados, para assim iniciar tudo de novo. Então essa visão que Irã Edson teve da purificação era do santuário mesmo. Deus ele pede para que Moisés construa um santuário. E diz assim, Moisés, o santuário que tu vai construir na terra tem que ser igual ao santuário que está aqui no céu. Então, gente, ali se descobre que Jesus ele estava passando do santo para o santíssimo. Ou seja, começou o grande dia da expiação neste ano 1844. Foi um ano de juízo. Foi o grande Yom Kippur. A Bíblia nos relata em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Vamos ver o que diz aqui. Algo assim muito interessante, gente, para nós encerrarmos. Capítulo 11, versículo 19, que diz o seguinte: Neste momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. João, ali no Apocalipse, ele viu ali no céu, no lugar santíssimo, a Arca da Aliança. E o que é que tinha dentro da Arca da Aliança, gente? Como eu falei, ali tinha algo precioso. A vara de Arão, que significa liderança. Existia o maná, o cuidado de Deus pelo seu povo. E ali também está as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, que representa justiça e amor. Vocês percebem que o último livro da Bíblia, em Apocalipse, ele nos relata que ali no céu está a Arca da Aliança, inclusive com o Decálogo. Aquele preceito que Deus deixou para o seu povo como sinal de obediência, que o povo obedecesse, para que assim entrasse nas fileiras dos obedientes do Senhor. Então, gente, a lei de Deus está aí. Ela está lá no céu. Ela foi vista por João. E aqui nos mostra que através desse livrinho que João comeu, ali foi uma data profética que iniciou em 1844. Que nós possamos cada vez mais nos aprofundarmos a respeito desse estudo, deste grande evento. Muitos olham para esse evento e vê ele como algo fictício, mas a palavra de Deus é bem clara, no qual ocorreu através de João e o livrinho que era doce na boca e amargo no estômago. E agora se vê a Arca da Aliança. Então, a lei de Deus, a cada vez mais que nós estudamos a Bíblia, ela nos mostra que está em vigor. Porque o próprio Jesus, o próprio Deus que veio à terra em forma de homem, o grande Emanuel, ele diz o seguinte em Mateus 5,17. Não pense que eu vim abolir a lei. Não, eu vim fazer cumprir. Então, que a lei de Deus possa ser cumprida, que nós possamos obedecê-la, mas obedecer ela integralmente, porque Tiago 2,10 fala que não adianta nós obedecermos a lei e tropeçar em um só ponto, porque assim nós teremos culpado de todos. Então, não adianta eu querer guardar só 9 mandamentos. Não adianta, que a matemática de Deus é diferente. 10 menos 1 é 0. Para o homem, 10 menos 1 é 9. Mas não, 10 menos 1 é 0 para Deus, segundo Tiago 2,10. Então, o meu apelo é que nós possamos olhar para a lei de Deus. E assim, como um evento de amor, assim
como uma decisão de amor para o nosso Criador, nós venhamos obedecer ao Senhor, porque Ele é fiel para cada um de nós. Amém? Que o eterno Deus continue te abençoando ricamente, você e toda a tua família, e até o nosso próximo estudo, se assim Deus o quiser. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.